grandioso Pai. Nesta noite, Jesus, uma vez mais, nós queremos te agradecer por esta oportunidade e por este culto no qual o Senhor nos concedeu de estar mais um sábado jovem, Senhor, aqui para adorar o teu santo nome, Jesus, e já podemos se alegrar, pois a sua presença, Senhor, está desde o início que entramos neste lugar. Mas agora eu te apresento, Senhor, a vida do teu servo, que o Senhor possa instrumentalizar, Senhor, a vida do Luiz Fernando, que ele venha, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em seu coração, e que nós não venhamos sair da mesma forma que aqui chegamos, mas que possamos guardar, Senhor, a sua palavra na tábua de nosso coração. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abra as vossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 44. Minha gratidão ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele me concede nesta noite de estar aqui e adorar o seu nome. Minha gratidão ao Senhor pela Umadur, na pessoa da irmã Vanice, que foi quem me estendeu o convite para estar aqui nesta noite e fazer uso da palavra do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, pois acreditou, não em mim, mas que a presença do Senhor Jesus se faria presente nesta noite e Ele está aqui. É uma grande alegria poder ministrar a palavra de Deus, mas também é uma grande responsabilidade. E nesta noite, eu temo diante do Senhor e diante dos senhores, mas sei que Deus tem algo para falar conosco. Sou grato a Deus pela diretoria da Umadur, meus companheiros, sei que estão ali intercedendo por mim. Sou grato a Deus pelas vossas vidas, pois deixaram seu lar nesta noite, talvez seus afazeres, para estar aqui e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Talvez deixaram de estudar para alguma prova, deixaram de estar com suas famílias, para estar aqui e adorar o nome de Jesus. Agradeço ao irmão Alex, que pôs o pedestal aqui para mim e faz o seu melhor ali no som. E louvo a Deus também pela vida do irmão Natanael, que está no teclado ali. E o som do teclado ajuda quem está falando, meus irmãos. Então, muito obrigado. Mas sem mais demoras, eu estava pensando, certa vez Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Quem sabe vocês passaram uma semana difícil, mas hoje, no encerramento da semana, Jesus está aqui para te abraçar e consolar o teu coração, fortalecer a tua vida. Assim está escrito a palavra do Senhor. Versículo 44 do capítulo 7 de Lucas. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: "Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés." Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando a Deus e intercedam ao Pai para que vos seja um instrumento nas suas mãos. O Evangelho de Lucas, escrito entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, aos gentios, para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido
em cima. Lucas era um gentil. E o único autor humano não judeu de um dos livros da Bíblia Sagrada. Movido e inspirado pelo Espírito Santo, escreveu este evangelho a Teófilo, a fim de suprir a necessidade, uma das necessidades da igreja, acerca de um relato completo do começo do cristianismo. Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus. Portanto, todos nós que amamos a Deus, fomos presenteados com esta dádiva, que é o Evangelho de Lucas, pois traz muitas riquezas acerca do Senhor Jesus. Mas, a partir do versículo 36 do capítulo 7 de Lucas, ele nos relata uma história, um momento de Jesus, que havia sido convidado por um fariseu chamado Simão para ir à sua casa e jantar com ele. Só que algo diferente aconteceu nesta casa, pois uma mulher pecadora lançou-se aos pés de Jesus e o adorou. E com base nisso que eu quero ministrar nesta noite. Com base nisso, eu quero responder duas questões que vêm à minha mente quase todas as vezes, em que alguém assume o púlpito, assume o microfone para cantar. E antes de cantar, refere-se ao texto que está no capítulo 4 de João, versículos 23 e 24, que diz: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai o procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E sempre, ou quase sempre que alguém menciona isso, eu me pergunto: será que as pessoas que estão falando sabem adorar a Deus? Ou o que é adoração? Será que nós, como igreja, sabemos o que é adoração? O que é adorar a Deus? E para deixar bem claro, cantar não é adorar. Cantar não é adoração. Cantar é um dos meios pelos quais se louva a Deus, e o louvor é uma peça fundamental na adoração. Então, o que é o louvor? Ou o que a Bíblia fala sobre louvor? Salmo 52, no verso 9, está escrito: eu sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Salmo 145, verso 21. Minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga seu santo nome para todo sempre. E um salmo bastante conhecido, 150, no verso 6, o autor diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvar é bem dizer, é dar graças ao Senhor pelas obras de suas mãos. Louvar é dar graças ao Senhor pela sua majestade, pela sua grandeza. Ou seja, a criação louva o Criador por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Também encontramos no livro dos Salmos diversos momentos em que nós entendemos que a natureza louva ao Senhor. O sol, a lua, as estrelas, o calor, o frio, a chuva, a neve, tudo isso louva ao Senhor. Sendo assim, os ímpios também são capazes de louvar ao Senhor. Os ímpios também podem louvar ao Senhor.
E nós percebemos isso várias vezes. Quantos cantores de música secular, até mesmo antes de começar o seu show, cantam algum louvor evangélico. E podem louvar. Mas o ato de adorar é um ato exclusivo de um povo santo, um povo de Deus, um povo separado por Deus para o adorar. E quando nós refletimos acerca do capítulo 4 do Evangelho de João, nos deparamos ali com um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Jesus, após uma viagem, chega cansado ao poço de Jacó e diz àquela mulher: dá-me de beber. Mas a mulher, espantada, pergunta a Jesus: como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, mulher samaritana? E o autor deixa explícito a divergência que há entre o povo judeu e o povo samaritano. Mas aqui a gente vê dois problemas. O primeiro problema é que o judeu, homem, não conversava com nenhuma mulher publicamente. Era motivo de vergonha para o homem judeu, para o homem israelita, conversar até mesmo com a sua própria esposa publicamente. Mas Jesus quebrou esse protocolo conversando com aquela mulher. Outra questão é a questão das duas nações que tinham uma constante briga, de dois motivos. Aos olhos dos judeus, o povo samaritano era um povo impuro, misturado, tanto em seu sangue como na sua religião. E aos olhos dos samaritanos, o problema era que os judeus achavam que deveriam adorar somente em Jerusalém e que eles não poderiam adorar em Samaria. Mas isto começou logo quando Salomão morreu e seu filho Roboão assume o trono. E por causa de sua negligência e incapacidade de reinar, o reino de Israel se divide em dois reinos: Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte com 10 tribos. O Reino Sul com 2, Judá e Benjamim. O Reino do Sul ficou a comando daquele que era descendente direto do rei Davi, Roboão. Mas o Reino Norte, Israel, ficou com Jeroboão, que era um servo de Salomão. Só que, quando Jeroboão se depara com a situação, ele se preocupa, porque ele sabe que o povo israelita deveria descer a Jerusalém para adorar ao Senhor. Nisso ele vê o seu reino ameaçado e não queria perder o seu reinado, porque se o povo israelita viesse a Jerusalém, eles poderiam tentar reunir as duas nações em uma só novamente. Então Jeroboão constrói altares em seu território para adorar. Todavia, essa adoração não foi exclusiva a Deus, mas Jeroboão atraiu para si deuses de outros povos. Mas o Senhor Jesus não se importou e conversou com aquela mulher. Ele disse: chegou o tempo em que nem em Jerusalém e nem em Samaria se adorará ao Senhor, mas em espírito e em verdade. Em espírito indica um nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com sinceridade e numa disposição de ânimo dirigida pela vida e atividade do Espírito Santo. E eu vos convido
a abrir as vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículos 5 e 6. Assim está escrito: Então, do alto do palanque, Esdras abriu a lei diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Assim seja, verdade. Então eles adoraram ao Senhor prostrados, com as faces encostadas no chão. A adoração consiste nos atos que reverenciam e honram ao Senhor. Percebamos aqui que a adoração do povo começou com o ato de Esdras se pôr em pé diante do povo e abrir a lei para expor ao seu povo a lei, a palavra do Senhor. Assim que ele apresenta a palavra do Senhor, o povo que estava em pé reverentemente ergue as suas mãos aos céus e diz: Amém. Assim seja, verdade. Ouviram a palavra do Senhor e concordaram com a palavra do Senhor. Receberam a palavra do Senhor nos seus corações e assim se prostraram e aí então adoraram ao Senhor. A adoração requer o exercício da fé e o reconhecimento de que Ele é nosso Deus e Senhor. A adoração nos leva quando nós compreendemos que Deus é o Senhor e nós somos servos. A adoração é quando nós entendemos que Ele é grande e nós somos pequenos. A adoração é quando a gente entende que Ele é Pai e nós somos filhos. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Portanto, se permanecemos num ato contínuo de pecado, de vida, de iniquidade, nós não adoramos ao Senhor. Podemos até falar de boca para fora, mas não adoramos ao Senhor. A adoração consiste em reconhecer o pecado, confessar o Senhor e então o adorar. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 20, está escrito: Então Davi declarou a toda a comunidade: Bendizei, pois, ao Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse ao Senhor Deus de seus antepassados. E ajoelharam-se em sinal de plena adoração e dedicação ao Senhor Deus. Perceba? Eles se ajoelham em sinal de plena adoração. Total adoração e reverência a Deus. A adoração consiste nesta vida diante da presença do Senhor. Uma vida de honra, uma vida de temor a Deus. Temor ao Senhor. Hebreus capítulo 13, no versículo 15, nos faz entender que a igreja tem de oferecer ao Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor. Isto é, está escrito, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos ensina a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A adoração a Deus é dar tudo que nós temos a Deus. É ofertar a nossa vida a Deus. Com sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, confessando o Senhor Jesus Cristo e o seu nome como o nosso Salvador. E nos deparamos com a adoração cristã no Novo Testamento, que envolvia estes elementos: oração, cânticos, confissão de pecados, leitura em conjunto das Escrituras e a sua fiel exposição, dízimos e ofertas e batismos. Essa era a adoração daquele povo, dos nossos irmãos no Novo Testamento. Essa é o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus. Então nós chegamos no texto que lemos no capítulo 7 de Lucas, quando o Senhor Jesus adentrou a casa daquele homem, daquele fariseu, daquele homem chamado Simão, e inclinou-se à sua mesa para jantar. E o autor deixa registrado que uma mulher pecadora, ouvindo que Jesus estava naquela casa, foi até ele. Ela não havia sido convidada, mas ela entrou naquela casa e lançou-se aos pés do Senhor Jesus, para assim o adorar. Só que Simão, de certa forma, louvou o Senhor, pois havia convidado ele para entrar em sua casa e jantar com ele em sua mesa. Talvez Simão havia reconhecido uma autoridade em Jesus, embora o que ele reconheceu estava igualado a ele ou até mesmo inferior. Ele não reconheceu Jesus como seu Senhor. Talvez estava ali até mesmo para tentar Jesus em algumas de suas palavras, como muitas vezes os fariseus fizeram. E surgiu uma oportunidade quando aquela mulher adentrou aquele lugar. Simão, vendo aquela cena daquela mulher lançada aos pés de Jesus, por detrás dele, pensou: se esse homem, se Jesus, fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Mas Jesus conhece os pensamentos de Simão. E vai dizer que Jesus, virando-se para a mulher, falou a Simão: vês esta mulher, Simão? Entrei na tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Entrei na tua casa e tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. E mais, tu não me ungiste com óleo assim que entrei na tua casa. Jesus estava dizendo a Simão: Simão, tu não foi capaz de me oferecer aquilo que é comum. Tu não fosses capaz de me oferecer aquilo que é normal, que era para ser natural para ti. Mas esta mulher me adorou em espírito e em verdade. Porque desde que cheguei, ela não cessa de me beijar os pés. Regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. E como se já não bastasse, com puro bálsamo ungiu os meus pés, Simão. Aquela mulher desprezada, humilhada pelo povo, porque diz que ela era uma mulher pecadora. Não diz qual era o seu pecado. Mas aos olhos de Simão, esta mulher não era digna nem de chegar à porta da sua casa. Quanto mais entrar em sua casa e ainda se assentar à mesa para comer. E aos olhos de Simão,
se Jesus fosse de fato profeta, esta mulher era indigna de estar perto dele, quanto mais de se lamentar aos seus pés. Então Jesus, eu vejo essa mulher e as suas atitudes, e muito me alegro. Porque ela não se importou em quebrar aquilo que era natural. Percebemos, Simão não foi capaz de adorar ao Senhor com o que era comum, mas ela ofereceu quebrando o protocolo, quebrando as regras da sua comunidade. Porque como mulher ela não poderia nem falar com Jesus, quanto mais chegar perto dele. E sendo pecadora, era uma mulher imunda, não poderia tocar em ninguém. Mas ela não estava preocupada com Simão. Ela estava preocupada em oferecer a sua adoração ao Senhor. Uma adoração verdadeira. Ela derrama suas lágrimas aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela reconheceu o seu pecado. Ela se reconheceu transgressora da lei. Ela se reconheceu precisando de ajuda. Mas ela estava aos pés de quem poderia ajudá-la. E mais, ela enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. O cabelo é honra da mulher. Cabelo é importante para todas as mulheres, ainda mais naquele povo, que elas deveriam estar cobertas, mas ela não se importou, ela lançou o seu cabelo aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha honra, Jesus, a minha vida a partir de hoje é tua, Jesus, eu sou tua. Talvez os pés de Jesus até sujos estavam na caminhada, mas ela não estava preocupada. Ela queria oferecer o melhor que ela tinha da sua vida ao Senhor. Não cessa de me beijar os pés. Eu me perguntava por que essa mulher não cessava de beijar os pés de Jesus. A única explicação que eu cheguei foi que ela sentiu o perdão dentro do seu coração. Se sentiu abraçada, perdoada por Jesus. E era importante para ela agradecê-lo de forma a beijar incessantemente os seus pés. E com puro bálsamo. No versículo 37 diz que ela chegou àquela casa com um frasco de alabastro cheio de perfume. Esse recipiente, portando esse unguento, esse perfume, esse bálsamo, provavelmente era imensamente valioso. Provavelmente era o que ela tinha de mais precioso, de valor na sua casa. O mais caro que ela tinha de melhor na sua casa. E ela levou para ofertar ao Senhor Jesus. E limpou os seus pés com o que ela tinha de melhor. Eu entendo com ela que ela apresentou o melhor ao Senhor Jesus. Ela disse a Jesus: ó Jesus, é tudo que eu tenho, mas eu te dou, porque nesta terra nada mais importa do que a tua presença. Nada mais é valioso para mim do que o perdão dos meus pecados, que só vem por intermédio do Senhor. Ela adorou. Simão louvou o Senhor, mas só uma mulher pecadora adorou ao Senhor. E eu pergunto nesta noite, quando Jesus está na casa e Ele está aqui, que tipo de adorador você é? Você é como Simão? Ou como uma mulher pecadora que se lança aos pés de Jesus, derrama suas lágrimas a Jesus, conhece Jesus como seu Senhor e Salvador e entrega tudo de melhor aos pés de Jesus? Só que não acabou aí. No versículo
47, Jesus olha para Simão e diz: por isso eu te asseguro, Simão. Por isso eu te dou certeza, Simão, que o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. O grande amor por ela demonstrado comprovava o seu perdão. E eu pergunto, você se lembra da cruz? Você se lembra do amor de Deus demonstrado por mim e por você através de seu Filho Jesus Cristo? Ele já te perdoou. Eu te convido a se pôr em pé nesta noite e refletir que tipo de adoração você tem oferecido a este Deus que demonstrou tão grandioso amor e misericórdia pela tua vida. E eu convido o grupo a cantar e você a vir à frente, se desejar, e lançar-se aos pés do Senhor Jesus, derramar o seu puro bálsamo sobre os pés de Jesus, entregar a tua honra ao Senhor Jesus, entregar o que você tem de melhor ao Senhor Jesus. E eu te garanto que nesta noite nós sairemos daqui como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Ele assim está à procura. Aleluia. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Aleluia! Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, Senhor, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar.
simplesmente te adorar. Aleluia.